Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História e Cultura Cristã. Então, hoje vamos falar um pouco sobre os resultados do Concílio de Trento. Na aula passada, no vídeo passado, na aula 26, falamos um pouco sobre o Concílio de Trento em si. Vamos lembrar um pouquinho. Então, vou voltar aqui um pouquinho. Nós falamos do Concílio de Trento, o concílio mais longo da história do cristianismo, da Igreja Católica, 18 anos, de 1545 a 1563. E hoje vamos falar rapidamente sobre os resultados desse concílio, tá? Esse empreendimento monumental que foi o Concílio de Trento, já falei algumas vezes em alguns vídeos. Você que me segue pelo YouTube, você que está tendo uma aula presencial comigo na Universidade Católica de Petrópolis, ou você que está tendo algum curso comigo também online ou presencial. Atualmente a gente está com dois cursos, um em Teresópolis e o outro aqui na Universidade Católica de Petrópolis presencial. Os resultados de Trento, três basicamente: doutrina da fé católica, então a afirmação da doutrina, os decretos disciplinares e os sacramentos. Aí eu tenho aqui dois referências teóricas, tá? Eu tenho esse livro aqui que eu já mostrei para vocês algumas vezes, do Henrique Cristiano José Matos, tá? Que é bem interessante, é bem temático e ilustrado também, vale a pena. E o famoso Daniel Hopes, tá? Que tem um título, um livro, no caso o livro 5 da coleção de 10 volumes, A Igreja da Renascença e da Reforma. Tá? Então, eu tirei os resultados do Concílio de Trento desses dois livros. Então, vamos lá. Primeira coisa, os dogmas receberam uma formulação precisa, que eliminaram dúvidas a respeito de sua interpretação. Esclareceu a distinção entre cristianismo católico e cristianismo protestante. Então, como eu disse para vocês em outras aulas, a reforma protestante, com Lutero, com Calvino e com Henrique VIII, criaram demandas dogmáticas, tá? Demandas dogmáticas. Essas demandas dogmáticas empreenderam na igreja um movimento intelectual para justamente responder às questões, às querelas dogmáticas que foram levantadas pelas revoluções protestantes que aconteceram em diversos lugares. Nesse sentido, a gente pode dizer que o Concílio de Trento foi uma resposta católica a todo o movimento reformador e, segundo o Concílio de Trento, herético à cristandade medieval, finalzinho da Idade Média. A cristandade, na verdade, na Renascença, mas ainda com traços de medievalidade presentes. Então, a doutrina foi reafirmada. Nesse sentido, nós não temos aqui uma grande reforma, como uma reforma organizacional. Na verdade, teve uma formulação precisa de uns dogmas que já eram ensinados pela igreja desde todos os tempos. Tá? A questão maior vai ser aqui, ó. Proibição aos bispos de residirem fora das dioceses. Isso é muito importante, porque eu crio um corpo eclesial, um corpo administrativo e jurídico muito mais coeso que outrora. Tá? Era muito comum um bispo ser bispo de uma diocese e morar em outra. Tá? Vamos dar um exemplo. O bispo é bispo de Petrópolis, tá? Mas ele não mora em Petrópolis, ele mora em Teresópolis. Tá? Ou o bispo é bispo de Nova Iguaçu, só que ele tem Nova Iguaçu muito quente, então ele vai morar em Petrópolis. Não, isso não existe, não é mais possível. Até mesmo para que os cargos eclesiásticos não se multiplicassem de uma maneira muito exacerbada, né? Então, a outra decreto importantíssimo de Trento são as criações dos seminários, tá? Justamente para que o clero fosse melhor formado e melhor peneirado também, processo de escolha desse candidato, desse seminarista, no caso, que vai empreender o sacerdócio, ok? E aí, uma reforma sem dúvida nenhuma muito interessante, a recepção frequente dos sacramentos, o Concílio de Trento colocou isso, e as obrigações de missa dominical e confissão anuais, que já estavam em vigor, mas isso foi reafirmado. E aqui eu tenho uma figura belíssima, a gente vai terminando essa parte do Concílio de Trento, para a gente entrar Inácio de Loyola. Eu tenho aqui o triunfo da igreja
aproximadamente 1622 a 1625, esse quadro do Rubens, né? Peter Paul Rubens, né? Está lá no Museu Nacional do Prado, em Madrid. E aí no livro do Daniel Hopes, ele faz toda uma descrição iconográfica, e eu vou tentando apontar aqui para você com a setinha do mouse, para justamente mostrar toda a iconografia, né? Então aqui, o triunfo da igreja, Rubens, né? Representa a igreja, uma jovem matrona, aqui, ó, tá? No sentido de matriarca, tá? Uma jovem matrona, num carro triunfal, ó. Tem na sua mão um ostensório com a Eucaristia, enquanto um anjo a coroa com a tiara episcopal, tá? Com a mitra, tá? No caso aqui é uma tiara, né? Símbolo sacerdotal, tá? E da igreja especificamente, tá? Os cavalos que puxam a carruagem são guiados pelas virtudes teologais. Olha que coisa sensacional, gente. Fé, esperança e caridade. Tá? Olha que coisa genial, né? Outro anjo montado, ó, ostenta as chaves de Pedro. Olha que coisa sensacional. Símbolo do poder espiritual sob um palio. Aqui, ó. Tá? Sob um palio. Conforme o costume da antiguidade, os inimigos vencidos, tá? O paganismo, tá? Aqui. E o herege percebe que o paganismo está vendado, porque ele é ignorante. Olha que interessante. Ele está vendado porque ele não consegue ver, pagão. Ainda não descobriu a verdade do cristianismo. E o herege, satirizado com uma orelha de burro, né? São levados cativos atrás do cortejo. Tá? Claro que tem outros elementos aqui que a explicação não vai colocar, né? Como, por exemplo, aqui, ó, esse anjo aqui, ó, tá? Aqui deve ser um mal, ó. Mas sensacional, dá pra gente pensar um pouco, né? Vamos passar um pouquinho agora para o nosso amigo Inácio de Loyola, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais proeminentes dessa igreja renascentista, né? O soldado de Deus, né? Promoção da justiça e defesa da fé. A gente tem os votos do jesuíta, né? Pobreza, obediência e castidade, como todas as ordens religiosas que têm em sua base a ordem maior de todas, que é a ordem beneditina, Bento, que eu já falei aqui algumas vezes para vocês, que é o pai, o patriarca do monaquismo ocidental, tá? E do monaquismo oriental, Santo Antão do Deserto ou Santo Antão. E ele cria lá a régua, a regra de vida, né? E todas as ordens religiosas seguem esse princípio, né? A gente tem os franciscanos, os dominicanos, né? Que a gente falou um pouquinho das ordens mendicantes, e agora a gente tem os jesuítas, tá? Os jesuítas. Vou falar um pouquinho de Inácio de Loyola, tá? Eu sei que meu rostinho está aqui na frente do texto, mas depois eu passo para você o slide, né? O slide eu não estou passando em todas as aulas, porque ele não está pronto, ele está ainda em processo de construção, ok? Então, Inácio de Loyola nasceu na Espanha, né? No ano de 1491. Interessante que agora, nesse momento, na Espanha, está acontecendo uma guerra, e ele está lutando, justamente muito parecido com as lutas comunais lá do nosso amigo Francisco de Assis. Saiu agora há um tempo atrás, e eu prontamente comprei, porque é um material bem bacana, bem didático. Nessa revista aqui, ó, Aventuras da História, tá? É uma revista da editora do Grupo Bandeirantes, tá? E é bem interessante. Então, todo o meu referencial teórico da aula, tá?
Tá nessa revistinha. Claro que eu não posso dar aula como professor de história apenas com uma revista. Então a gente tem aqui também esse livro que eu mostrei para vocês e esse aqui também, que tem todo o embasamento teórico do Inácio de Loyola, tá? Então ele nasceu na Espanha, então, como eu disse, estava tendo uma guerra nesse período e ele estava defendendo lá o território espanhol contra a invasão do Sacro Império Romano Germânico, tá? Então ele pertenceu a uma nobre e numerosa família religiosa, tá? Eram mais de 12 irmãos, né, ao ponto de receber com 14 anos a tonsura, tá? Mas preferiu a carreira militar. E assim como jovem valente, entregou-se às ambições e às aventuras das armas e dos amores. E exatamente como São Francisco de Assis, 200 anos antes, ele queria ser um cavaleiro, tá? Era o ideal da época. Todo jovem queria ser um cavaleiro. Como hoje uma pessoa quer ser um doutor, né? Ele queria ser um grande cavaleiro. E conseguiu, mas a companhia dele foi a companhia de Jesus. Que interessante. Aconteceu que durante a defesa do castelo de Pamplona, lá no norte da Espanha, né, Santo Inácio de Loyola é basco, é lá do País Basco, né, para você que gosta de futebol, lá do Atlético de Bilbao, né, Inácio quebrou a perna, né, e dilacerou a perna, precisando assim ficar paralisado por um tempo. Desse mal Deus tirou um bem, né? Questão da providência. E ali se dá todo o processo de conversão. Os franceses cuidam dele, né? Ele vai para um mosteiro, prisioneiro, cativo, ele está prisioneiro naquele lugar, e ele pede para ler uma obra de cavaleiresca, né? Um livro sobre cavaleiros. Né? E olha só, eu só tenho a Bíblia aqui e a história dos santos. E ele, entediado, tá bom, se converte. Né? Ele lê a vida de São Francisco de Assis e diz, né? São Francisco fez tudo isso, pois eu tenho de fazer o mesmo. São Domingos, isso pois, eu tenho também de o fazer. Então o exemplo de vida de Santo Inácio de Loyola foi São Francisco e São Domingos. Olha que sensacional, tá? Lembra quem foi o grande exemplo de São Francisco de Assis? Ou o grande mote de São Francisco de Assis? Lembra? Uma heresia, tá? A heresia dos albigenses, que viviam na pobreza. Olha como é que Deus trabalha de encaminhar tudo para o bem. De um erro, Deus tirou algo de bom. E a gente pode dizer que esse é todo o contexto da Reforma Protestante, da Revolução Protestante. De algo complicado, de algo conflituoso, falei várias vezes para vocês, de algo conflituoso, de algo histórico e religioso, Deus foi e encaminhou as coisas para o bem. Né? Claro que São Francisco de Assis não pega a heresia albigense, ele pega a pobreza, né? A maneira de vida despojada daquele movimento religioso. Né? Realmente ele fez, como os santos o fizeram, ele levou muitos a fazerem, tudo para a maior glória de Deus. Né? É um mote dos jesuítas, né? Ad maiorem Dei gloriam, né? Para a maior glória de Deus. Né? Pois pendurou a sua espada aos pés da imagem de Nossa Senhora de Montserrat, né? Entregou-se a sua vida eremítica, na qual viveu seus famosos exercícios espirituais. Tá? Eu vou tentar colocar no CD a biografia dele, tá? Eu já baixei a biografia, vai estar junto com o CD. Os famosos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Exercícios porque a ordem é uma ordem militar, né? E logo depois de estudar filosofia e teologia, lançou os fundamentos da Companhia de Jesus. E eles se doutoraram, né? Nesse estudo de filosofia e teologia, eles foram se doutorando, eles são doutores verdadeiramente de filosofia e teologia. Claro que em nenhum momento a humildade deixou de estar ante aos olhos da ordem jesuíta. Então, ao mesmo tempo que eles faziam doutorado, o Santo Inácio falava para um dos seus irmãos, que era doutor, dar aula de catequese para as crianças. Olha, então é a servidão, tá? Sempre. Né? A instituição de Inácio
iniciada em 1534, era algo novo e original, além de providencial para os tempos da Contra-Reforma. Eles mesmos esclarecem: o fim desta companhia não é somente ocupar-se, o fim objetivo, claro, né? Não é somente ocupar-se com a graça divina da salvação e perfeição da alma própria, mas com a mesma graça esforçar-se intensamente por ajudar a salvação e perfeição da alma do próximo. É a essência do cristianismo. Não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas isso tem que levar esse Cristo que vive em mim para o outro, sempre. A companhia logo se espalhou muito. Em Portugal, Dom João III pediu missionários. E eles foram enviados Simão Rodrigues, que fundou a província de São Francisco e São Francisco Xavier, que também é jesuíta. Foi enviado ao Oriente. Na França tiveram proteção do cardeal Guisset. Na Alemanha, os primeiros foram Pedro Faber e Pedro Canizio, e outros foram apoiados pela igreja da Casa de Baviera, logo dirigiam colégios, ensinaram em universidades e fundaram congregações religiosas. Então, Bruno resume a ordem jesuíta e a obra de Inácio de Loyola. Defesa da fé católica, evangelização dos povos novos e defesa da fé. Defesa da fé, evangelização e ensino. Defesa da fé, evangelização e ensino. Ensino, defesa da fé, evangelização. Então, essa é a égide, se podemos dizer, da ordem dos jesuítas. A causa das perseguições contra a companhia costuma ser íntima união com a Santa Sé. A universalidade do apostolado é a firmeza de princípios. Os jesuítas alcançaram grande influência na sociedade nos períodos iniciais da Idade Moderna, 15 a 17. Frequentemente eram educadores e confessores dos reis dessa altura, Dom Sebastião de Portugal, por exemplo. Vamos fazer aqui uma trajetória na ordem. Então, 1591, nasce Inácio de Loyola. 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, só para citar historicamente. 1534, Inácio funda a Companhia de Jesus. 1540, o Papa Paulo III formaliza a criação da Companhia de Jesus. 1542, está vendo? Já está no auge do Concílio de Trento. 1542, a primeira ação missionária jesuíta no Congo, na África. Gente, é por isso que tem... como é que eu posso dizer? Tem um anuário, não anuário, tá errada a palavra, tem um calendário dos santos jesuítas, separado do calendário do missal, porque a quantidade de jesuítas que foram martirizados foram incontáveis. Eu lembro lá do saudoso bispo de Petrópolis, nosso terceiro bispo de Petrópolis, Dom José Carlos de Lima Vaz, jesuíta. E ele às vezes ia no seminário celebrar a missa para a gente, na época que eu estava no seminário, e toda segunda-feira tinha um santo, toda segunda-feira tinha um mártir. E era assim, os 300 que foram martirizados no Congo, os 480 que foram martirizados no Brasil. Então eram multidões que eram martirizadas. Então, como a gente fala, a gente está num momento complicado da igreja, de mártires, mas sempre teve, gente. Sanguinis mártires, sementes Christianorum sunt. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Agora, foi no início do cristianismo, foi na Idade Média, foi na Idade Moderna. 1549, a chegada de Tomé de Souza e Manuel da Nóbrega a Salvador. 1551, a chegada a Salvador do primeiro bispo do Brasil, Pedro Fernando Sardinha. 1553, o grande José de Anchieta, que andou aqui pela nossa diocese. 1554, missa de fundação da cidade de São Paulo. Então, os jesuítas são responsáveis também pela maior cidade do Brasil, que é São Paulo, a quinta maior do mundo. 1565, a fundação da cidade do Rio de Janeiro, São Sebastião, no Rio de Janeiro. 1580, Portugal, anexado ao Reino da Espanha, e os jesuítas perdem a exclusividade do Brasil. Então, teve lá o tratado, na Espanha e Portugal, depois do Tratado de Tordesilhas, e eles foram anexados, Portugal e Espanha, e viraram um reino só. Claro que daqui a pouco isso vai acabar, demanda no máximo 7, 8 anos. E eles perderam a exclusividade. 1607,
começa o início das missões jesuítas, as famosas reduções jesuítas. Gente, que era o céu na terra, tá? Era um mundo era uma cidade onde tinha educação, todos partilhavam, né? Atos 2:42, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na fração do pão, nas orações, nas reuniões em comum. 1640, Portugal, né, volta a ser um reino independente sob o comando do rei Dom João IV. Claro que não demora isso tudo não, tá? Não é de 1580 a 1640 que Portugal fica anexado à Espanha, é menos. Só que passa a ser um reino independente, né, sem atrelamentos políticos. 1655, tá? 1566, né? 1665. 1665, tá? O Tribunal da Inquisição manda prender Antônio Vieira, tá? Por uma questão política. 1759, os jesuítas são expulsos de Portugal e de suas colônias. Em 1773, então, 1773, a Companhia de Jesus é extinta, tá? Pelo Papa Clemente XIV, tá? Por que isso, Bruno? Muito no Brasil, em 1559, as famosas reformas pombalinas, tá? Que tiraram a autoridade total dos jesuítas do Brasil. Por quê, gente? Porque eles eram muito influentes com os índios. E eles não admitiam escravidão indígena, nem nenhum tipo de escravidão. Então vamos expulsar esses caras daqui. Um filme para você ver isso é A Missão, tá? É um filme sensacional que mostra o ideal jesuítico. Ok? E aí, só em 1814, né? Então 70, 80, 90, 1800, quase 50 anos depois, tá? O Papa Pio VII reabre a Companhia de Jesus e hoje nós temos um Papa jesuíta, tá? Então, vamos avançar aqui para os jesuítas no Brasil, né? Vamos lá. Manuel da Nóbrega, em 1517 a 1570, decisivo na fundação de Salvador, de São Paulo, do Rio de Janeiro. José de Anchieta, né? São José de Anchieta, grande pregador, criou uma gramática tupi-guarani, né? Tupi-guarani português, e converteu centenas de índios. João Navarro, né? 1521-1557, esteve na primeira expedição em busca de ouro em Minas, olha isso. Né? Antônio Vieira, polêmico, né? Não era um grande pregador, né? Mas era polêmico. Participou ativamente da história de Portugal, de Salvador e de São Luís do Maranhão, tá? E João Felipe, Bettendorf, né? É um alemão, 1625-1698, decisivo na colonização da Amazônica e na fundação das cidades circunvizinhanças ali. E Gabriel Malagrida, né? Realizou uma expedição de 14 mil quilômetros no sertão nordestino e foi morto pela Inquisição, tá? Por quê? Questões políticas também. Então, de 1689 a 1761, né? Então, o Marquês de Pombal aqui, né, extinguiu a Ordem da Companhia de Jesus em 1559 e a gente tem os vestígios das missões jesuítas no Brasil. Gente, a importância de Santo Inácio de Loyola, a importância de Santo Inácio na educação eclesiástica, a importância de Santo Inácio na fundação das pontifícias universidades católicas, espalhadas no mundo inteiro, a importância de Santo Inácio da Ordem Jesuíta na formulação intelectual do nosso país. Claro que depois é importante estudar a história da educação. Quando os jesuítas são expulsos do Brasil, em 1765, a gente só vai ter de novo uma educação organizada, gente, depois de quase 150 anos. Olha isso. E a gente só vai ter um Ministério da Educação robusto em 1930, no governo Vargas. E eu fico pensando se os jesuítas não tivessem sido expulsos do Brasil. É claro que é um exercício de imaginação, né? Como estaria a nossa educação hoje? Será que muito provavelmente muito melhor do que é. Então, jesuítas, obrigado. Né? Santo Inácio, obrigado, né? Por ter se dedicado totalmente à Igreja Católica e por ter defendido a fé católica de uma maneira tão peculiar, através da intelectualidade, da humildade, da missão. Né? Quantos jesuítas deram a vida
para que a gente hoje adore o Santíssimo Sacramento. E toda vez que eu olho para a Santíssima Eucaristia, eu vejo o IHS jesuítico. Jesus Omnibus Soter, né? Jesus, Salvador do homem. Ficamos por aqui. Até a próxima.